Obra de Deus. O que é a obra de Deus na realidade? O que Jesus revela ser a obra de Deus? Hoje é notório a gente vê as pessoas dizerem: estou fazendo a obra de Deus. Vou fazer a obra de Deus. Mas obra de Deus, o que é na realidade a obra de Deus? O que Jesus falou ser a obra de Deus? Se nós não crermos no que Jesus ensinou, em vão é viver uma vida para Deus fora do que Jesus ensinou. Não adianta viver uma vida como se fosse para Deus dentro do que ensinam os homens. Ou você é discípulo de Cristo, guardando e praticando a palavra dele para ter a vida com Deus, ou você vai viver uma vida no engano, na mentira, de adoração a Deus em vão, servindo a Deus em vão, pensando que está seguindo a Deus, uma fé reprovada e vã que o povo vive em nome de Deus, porque só se pode viver para Deus, com Deus, em Deus, por Cristo, sendo guiado pela palavra dele. Não é dentro de nenhuma religião, não é através de nenhuma devoção, de sacrifício, de formalidade, de obrigação religiosa. Só se vive em Deus e para Deus e com Deus na esperança e na fé, por meio de Cristo e da sua palavra. Então a gente vai aqui novamente fazer a pergunta: obra de Deus. O que é na realidade obra de Deus? A obra de Deus. O que Jesus ensinou ser a obra de Deus? Todo mundo hoje, dentro das suas religiões, dentro das suas atividades religiosas, dentro dos seus sacrifícios e obrigações, tarefas e ordenança religiosa, todos dizem está fazendo a obra de Deus. Mas, como eu disse, se nós não estivermos fazendo tudo na direção, com entendimento, no que Jesus ensinou, é em vão. Nós devemos estar na doutrina de Cristo, não é na doutrina de igreja, não é na doutrina de teólogos, pastores, papas, padres, ou qual for o líder de nenhuma instituição religiosa. Nós, para sermos prudentes e andar numa vida de fé em Deus, no caminho da salvação, precisamos cuidar de nós e da doutrina. Cuidar para que a nossa vida esteja guiada, dirigida no entendimento da doutrina de Cristo. Pois, se não tiver, tudo que estejam fazendo os homens em nome de Deus é vã. Chega algumas pessoas para Jesus e pergunta a Jesus qual é a obra de Deus para que façamos. Jesus vai responder dizendo: a obra de Deus é esta. Esta qual? Calma.
Jesus está respondendo ainda. Jesus vai dizer, a obra de Deus é esta. Alguém, naquele momento, poderia estar olhando para algum lugar, qual? Será que é daquela religião? Será que é daquela outra religião? Será que é o trabalho daquela igreja? Será que é o trabalho daqueles religiosos? Jesus vai dizer, a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. Esta é a obra de Deus, para que estejamos nela, para ser salvo, e anunciamos ela. Fazer a obra de Deus, ninguém faz. Foi Deus que fez a sua obra. Nós temos que anunciar, pregar, crer e viver confiante na obra de Deus. Ninguém faz a obra de Deus. É a conversa dos religiosos. É a conversa dos homens para levar o povo escravo numa fé em Deus, achando que estão fazendo obra de Deus. Sacrifício religioso, obrigação religiosa, devoção religiosa, trabalho religioso, ordenança religiosa. Isso não é obra de Deus, coisa nenhuma. João 6, 28 e 29. Jesus vai explicar o que é a obra de Deus. Alguém pergunta a Jesus qual é a obra de Deus para que façamos. Jesus vai dizer, a obra de Deus já está feita. A obra de Deus não é o homem que faz. A obra de Deus o homem não pode fazer. A obra de Deus o homem tem que crer nela, confiar nela, viver com esperança nela e pregar ela. A obra de Deus é Jesus Cristo. Para todo aquele que crê nele, essa obra de Deus é a que salva, não é obra de igreja. Essa obra de Deus é por onde eu sirvo a Deus. Essa obra de Deus é por onde eu estou em Deus. Essa obra de Deus é por onde eu sou devoto a Deus. Essa obra de Deus é a obra que eu devo levar e anunciar e crer. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Não é igreja, nem sacrifício, nem trabalho, nem mandamento, nem ordenança de igreja alguma. O povo está ensinado errado. Não é só nessa questão, não. Tem muitas outras questões que o povo vive dentro da religião que é maldita, ensinado errado. Como, por exemplo, qual é o lugar que deve-se adorar a Deus? Todo mundo está aí colocando suas igrejas como um lugar central, como ambiente exclusivo, como um lugar restrito e exclusivo para o povo ir adorar a Deus. O povo é ensinado nisso. O povo é ensinado a uma vida centralizada dentro de um ambiente chamado igreja, onde o sistema religioso cria essa ideia para o povo viver preso, escravo, servindo não a Deus, dentro do sistema, para mantê-lo em funcionamento. E o povo vive isso em nome de Deus. Por quê? Porque o povo não quer ouvir a verdade, nem se interessa a conhecer a verdade e desprezam a verdade. Porque a vida com Deus não é se filiar a uma igreja ou religião e passar a viver devoto, cumprindo as obrigações e as ordenanças de nenhuma religião, dentro daquela formalidade de vida. Vida com Deus é conhecendo a verdade. E nessa verdade estar, nessa verdade confiar, nessa verdade acreditar e nessa verdade esperar, que é Jesus, a verdade, que é o que ele ensinou, a doutrina de Cristo, o Evangelho. Será que você está com a sua vida de fé vivendo tudo dentro do que Jesus ensinou? É muito ensinamento errado. A mulher chega para Jesus com essa dúvida de lugar aonde deveria adorar a Deus. Pois a mulher era samaritana. E o povo de Israel se dividiram. Samaritano, judeu.
Tudo era povo de Israel. Só que houve uma divisão, 10 tribos, 2 tribos. E essa mulher que era samaritana, que também era israelita, ela chega para Jesus e pergunta a ele: Senhor, nós samaritanos dizemos que o lugar de adorar a Deus é no monte onde Deus deu as tábuas dos mandamentos a Moisés. Isso é sagrado. O monte, veja, as pessoas trocam os valores. As pessoas fazem de lugar sagrado. Deixa isso para lá. Vamos para o assunto básico que eu quero levar para você ter o conhecimento da verdade, aprender de Cristo, ser discípulo de Cristo e andar por Cristo. Essa mulher, ela queria saber onde era que deveria adorar a Deus. Porque havia uma dúvida, uma incerteza nessa mulher. E essa mulher foi buscar conhecer a verdade, em quem é a verdade. Ela não foi buscar a verdade, uma verdade, ela foi na verdade. Ela foi a Jesus. Jesus é a verdade. E todos que não estão nele é mentira. Em relação a Deus, se não tiver por Cristo na direção, na palavra, na doutrina de Cristo, é mentira. A mulher foi a Jesus e disse: Senhor, nós, samaritanos, dizemos que o lugar de adorar é no monte. E vocês, porque Jesus era judeu, como homem, Jesus veio da tribo de Davi, que tornou-se Judá. Jesus era judeu. E essa mulher pergunta: vocês, judeus, dizem que o lugar de adorar é no templo. Templo lá dos judeus, do povo de Israel, que Salomão construiu. Vocês dizem que o lugar é o templo e nós o monte. E a mulher queria uma resposta de Jesus e Jesus dá uma resposta. Jesus orienta essa mulher e diz a ela assim: mulher, eu te digo que vem a hora, e essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus não disse: vão adorar o Pai no monte, no templo. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Vamos aprender aqui algumas coisas. Por que Jesus disse os verdadeiros adoradores? Primeira coisa. Por que Jesus disse adorarão ao Pai em espírito e em verdade? O que é adorar em espírito e em verdade? Vamos aprender isso aqui? Primeira coisa. Jesus, ele quando diz os verdadeiros adoradores, porque até então, todos aqueles que viviam na sua religiosidade como meio de adoração a Deus, era uma adoração falsa. Aquela adoração ali não era adoração para Deus. Deus não estava recebendo aquela adoração. Os adoradores não tinham entendimento de Deus. Ninguém pode adorar a Deus se não tiver o conhecimento. Então, por isso que Jesus vai dizer os verdadeiros, porque aqueles que adoram a Deus com entendimento, esses são os verdadeiros adoradores. Não é adoração de emoção, não é adoração de momento, não é uma adoração formal, não é uma adoração religiosa, não é uma adoração a partir de um evento. O verdadeiro adorador, ele tem um entendimento do que é adorar a Deus. Ele adora a Deus com entendimento. E hoje esse povo que vive nessa prática de devoção religiosa, como se fosse adorar a Deus, vou adorar a Deus, vou adorar a Deus, são falsos adoradores.
Porque é uma adoração vã. Estão adorando a Deus em vão. Jesus vai dizer isso. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está o quê? Distante de mim, o entendimento. Não tem entendimento esse povo. Estão adorando a Deus por um caminho, por meios, que não é o meio que leva o homem a adorar a Deus. Jesus vai dizer, esse povo me honra com os lábios, mas o coração, o entendimento, está distante de mim. Pois em vão o quê? Me adoram. E por que adoram a Deus em vão? Porque seguem preceitos de homens e não de Deus. Estão sendo guiados pelos homens dentro das religiões, dentro das igrejas, que não é a direção de Deus, que não é o que Cristo ensinou. Porque Jesus não mandou ninguém adorar Ele dentro de nenhuma igreja como local de adoração. Já começa errado por aí. É ou não é? Eu estou mentindo aqui no que estou pregando dentro das Escrituras? Eu estou apenas fazendo a exposição da verdade. Eu estou apenas esclarecendo a você de uma forma simples para você entender. A mulher chega para Jesus. Onde é o lugar de adorar Jesus? É na Assembleia de Deus, na igreja? É na igreja batista? É na igreja presbiteriana, na Deus é Amor? É na igreja congregacional? Ou é na igreja católica? Onde é o lugar de adorar Jesus? Jesus vai dizer, mulher, eis que eu te digo, que chegou a hora e a hora vem, e já chegou, aliás, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é nem em monte, e nem em templo, e nem em igreja alguma. Adorar a Deus em espírito é adorar a Deus guiado pelo Espírito Santo. Adorar a Deus em verdade é adorar a Deus dirigido pela palavra, que é a verdade. Jesus, em espírito, pelo Espírito Santo, e em verdade, na direção da palavra. E os verdadeiros adoradores são aqueles que estão em Cristo. E todos os que estão em Cristo, convertidos verdadeiramente, estão selados pelo Espírito Santo. Que Jesus disse que Ele nos guiaria em toda a verdade. Jesus nos guiaria em toda a verdade. O Espírito Santo, aliás, Jesus disse que Ele nos guiaria em toda a verdade. O Espírito Santo não guia ninguém fora de Cristo, fora da doutrina de Cristo. Por isso que o apóstolo João, ele vai dizer, se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Esse não tem a Deus. Essa doutrina de adorar a Deus em igreja, essa doutrina de obra de Deus de igreja, essa doutrina de vida com Deus de igreja, essa doutrina de ser de Deus dentro de igreja, não é de Cristo. Cuidado, cuidado. Escute a palavra. Não estou pedindo para você crer em mim, mas analise a palavra que eu prego. A palavra que eu prego não é minha, é a de Cristo. Eu sou o instrumento que prego, que esclareço, que levo a informação da verdade para muitos que estão vivendo na mentira. E eu sei que muitos vão continuar na mentira, porque vai ser a escolha permanecer nas trevas. Não vão receber a verdade de Deus para se salvar. Mas eu sei que vai ter poucos que vão crer para se salvarem. Eu creio que tem poucos que estão sendo libertos, os poucos que crerem. Porque a multidão vai se perder. Isso é bíblico, tá? Não é porque Deus não escolheu. Grande é o número de pessoas que vão se perder, porque vão preferir permanecer na mentira. O próprio Jesus disse que são poucos os que encontram e entram pela porta estreita para andar no caminho apertado. Jesus vai dizer que muitos são os que entram pela porta larga
e o caminho espaçoso que conduz à perdição. Olha aí, é a palavra. Eu falo com autoridade na palavra, o que a palavra me autoriza. Então eu quero levar para você o que é a obra de Deus, o que é adorar a Deus, qual é o lugar de adoração. Será que Jesus estabeleceu um lugar de adoração, um espaço geográfico chamado igreja, para o seu povo estar lá preso, servindo como se fosse a Deus, dentro daquele sistema de ordenança do homem, de obrigação de regra? Será que foi Cristo que deixou esse sistema igreja que os homens criam? Jesus nunca pregou isso. Jesus nunca orientou seus discípulos a estar dentro de nenhum ambiente religioso, principalmente dentro do cabresto da ordenança da autoridade do homem. Jesus nunca disse: vocês têm que se submeter a Paulo, a Pedro, têm que estar na igreja de Paulo, de Pedro, para me servir. Jesus nunca orientou seus discípulos a estar dentro do templo. Jesus nunca disse a seus discípulos que o templo de Jerusalém era o lugar de adorar a Deus, de servir a Deus, para eles estar em Deus. Ao contrário, Jesus disse que aquele templo seria derrubado e outro seria estabelecido. E até hoje, esses pastores falsificadores da palavra manipulam a palavra de Cristo, tira o povo da palavra de Cristo, continua colocando igreja, estrutura de alvenaria como templo e casa de Deus, para o povo estar ali servindo como se fosse a Deus. Enquanto Jesus disse que ele seria derrubado, ele falou do templo de Jerusalém, que Salomão construiu, aonde seria o fim daquela aliança, daqueles rituais, daquela direção que o povo vivia. E agora seria estabelecido outra, aonde encontramos a Deus não é mais em templo de alvenaria, é em Jesus, o templo de Deus, Jesus. E nós que cremos em Jesus, passamos também a ser templo, casa e morada de Deus em espírito. Aí vem hoje esses mentirosos pastores, a maioria, são poucos os que não pregam essa mentira, porque a maioria pregam essa mentira para prender o povo dentro dos seus impérios, chamado igreja, onde ele diz que é a casa de Deus, para o povo estar doando financeiramente, para o povo estar lá servindo com trabalhos para manter o funcionamento desse lugar, para o povo estar lá vivendo dentro da autoridade do domínio deles, onde eles manipulam e dominam sobre o povo. Tudo isso é uma mentira do diabo. Mas o povo está preso nessa mentira. Mas eu prego a verdade. Porque Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu também vivia preso, e vivi preso nessa mentira. Sabe por que hoje eu estou liberto? Porque eu conheci a verdade. E como eu conheci essa verdade, hoje eu faço a obra de Deus. A obra de Deus é essa. É anunciar Cristo. É anunciar a verdade. Tem gente que quer estar preso dentro de trabalho de igreja. Vai para a rua. Vai se expor pregando a verdade? Vai contrariar as pessoas dentro da mentira? Cadê que tu quer? Quer viver nesse conforto religioso, dessa vida satisfatória, nesse ambiente religioso, como se fosse obra de Deus? Tá pensando que Deus está te olhando e dizendo, tá aprovado, tá? Porque está na igreja fazendo a obra de Deus. Vocês estão reprovados. Muitos estão reprovados da fé, dentro dessa vida de igreja, que muitos estão vivendo, seja ela qual for, igrejas evangélicas, igrejas católicas, religiões, seja o que for. Obra de Deus não é estar em púlpito de igreja pregando, fazendo show, recebendo convite, respondendo agenda, tendo agenda. Tá lá, os caras não faz nada pelo reino de Deus, só porque estão dentro de igreja, vivendo a formalidade maldita de igreja, servindo os homens dentro de igreja, aí se julgam mais de Deus do que os outros, que não estão presos dentro de igreja, mas estão fazendo a obra de Deus aqui, ó. Aí diz, é desigrejado, não é de Deus, enquanto eles que estão reprovados da vida com Deus. Obra de Deus é essa que eu faço,
e outros irmãos fazem, mesmo na simplicidade, mesmo muitos irmãos sem ter tanto conhecimento, mas estão lá anunciando a Cristo e mostrando ao povo que o caminho, o lugar para o homem estar em Deus não é a igreja, é Jesus. Essa é a obra de Deus. Essa é a obra de Deus. Adorar a Deus não é estar dentro de um ambiente, vivendo uma social, numa formalidade religiosa, em cultos solenes. Adorar a Deus é viver a palavra em verdade, é estar guiado pelo Espírito Santo e se deixar dominar por Cristo, guardando e praticando a palavra dele. Isso é adorar a Deus. Então muitos precisam ouvir e conhecer essa verdade. Como vão crer se não há quem pregue? Como vão ouvir se não anunciar? Então, aprender um pouco aí, meus irmãos. Meu irmão Edinaldo Nogueira. Jesus falou para isso. Eu vim e nasci. Amém, meu irmão Edinaldo? Cícero Francisco dá testemunho da verdade. E essa verdade que o próprio Jesus falou foi ele mesmo. Ele é a verdade. Ele é o caminho, ele é a vida, e ninguém tem Deus a não ser por Cristo. Ninguém é de Deus dentro da igreja. Nós somos de Deus em Cristo, por Cristo, vivendo e praticando não obras de igreja, trabalho de igreja, sacrifício religioso de igreja. Nós somos de Deus, vivendo e praticando a palavra de Cristo. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, foi isso que Jesus disse. Para a gente ser de Deus, estar firmado na fé em Deus, ouvindo e praticando a palavra dele. E eu prego essa palavra para muitos que ainda estão sendo levados pelas trevas, andando cego de uma vida de fé em Deus, porque não estão sendo guiados com a luz e pela luz de Deus, que é Jesus. Estão sendo guiados pelas trevas, que é o que os homens criam, ensinam, determinam, estabelecem para o povo viver como obrigação e regra para uma vida com Deus. Tudo isso é trevas, é mentira. Quer ser conhecedor da verdade? Vá aprender de Cristo. Vá conhecer a verdade, que é Cristo, o que ele ensinou. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Bom dia e a paz do Senhor. Para você, meu irmão Edinaldo Nogueira de Sergipe, o meu irmão Cícero Francisco, aqui de Recife, da minha comunidade do Bode Pina, e para todos que ouvem e crer e não crer na palavra de Deus. Pois o meu objetivo aqui não é ganhar seguidores, não é agradar ninguém e nem fazer ninguém me convidar para canto nenhum. Eu não quero agenda, eu não quero convite de homem, eu não quero agradar o homem, eu não quero igreja de homem, eu não quero púlpito de igreja de homem, eu não quero estar fazendo parte da obra do homem. Eu tenho compromisso com a obra de Deus, e é essa obra que eu faço, é anunciar Jesus, pregar a verdade e levar ao mundo o poder de Deus que salva o que crê, o Evangelho de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.